Então, Beleza? beleza. Começando o segundo episódio desse podcast, desse Pois projeto, né? É isso aí. Que ficou um tempinho parado. Mas tá voltando aí com muita novidade, de certa forma. Isso aí. Correto? Quem é Correto. você? Então Me sejam diga. bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Legal. Na ordem do dia, eu sou o pai. Ah, tá. Daniel Conceição. É interessante que desde do início do projeto, bastante coisa mudou, Muita coisa né? mudou. Deu o quê? Quantos anos? Foram 2 anos. Dois anos? 2 anos desde que a gente teve a ideia, É. iniciou, de certa forma, um piloto, né? Aham. E depois, dali pra frente, a gente... Nós seguimos caminhos diferentes para construir coisas novas, né? Então, só terminando de apresentar todo mundo aqui, você é o pai, né? Eu sou o filho, obviamente. Meu nome é Elder. E esse aqui é o Geração Podcast. Tá? Um podcast onde nós tratamos de um determinado assunto em diversas gerações. Tá? É basicamente isso aí a ideia do nosso projeto. E essa temporada nós estamos tratando de um assunto muito sério, bom, importante e legal. Dá pra... Que palavra resumiria Eu gosto de falar importante, porque inclusive no que eu tava dizendo pra você, que mudou muita coisa de lá pra cá, e eu não tinha essa noção que mudou em pouco tempo. Pra mim tinha mais tempo, mas mudou em pouco tempo. O Daniel pai, lá de 2 anos e pouco atrás, num perfil profissional. Sim. E hoje o Daniel pai em outro perfil profissional. Verdade. Esse é o grande lance. Engraçado que posso dizer, por titulação, especialista no assunto que nós vamos falar nessa jornada, exatamente, que é liderança. O assunto que é liderança. Esse podcast, essa temporada que a gente está iniciando agora, a gente tem a intenção de tratar bastante sobre o assunto liderança. Então a gente vai abordar liderança em diversos aspectos, seria isso? Aspectos. Então, está aí dado o pontapé inicial, beleza? Não, é legal a gente pensar assim, quando você está falando sobre questão que é interessante que apaixona liderança. Por isso que quando a gente estava conversando, né, Elder, sobre a proposta do tema que a gente ia envolver as gerações para falar, liderança dá mais do que uma temporada. Dá, sem dúvidas. Porque a liderança também é dinâmica, como assim, como o tempo vai passando, como as gerações vão mudando e são dinâmicas, a liderança também é um assunto dinâmico. Né? Antes da gente entrar no assunto que a gente quer tratar, na verdade, já entrando dentro do assunto, você que tem aí hoje um papel como líder em alguns lugares, vou falar assim, explica pra gente o que é liderança. Pois é. É fácil explicar o que é liderança? É fácil, eu gosto quando a gente pensa no início do projeto, né, que a gente teve uma pegada assim mais artística, né? Isso. E aí dá para usar também esse pensamento citando Jorge Vercílio. É fácil de entender, difícil de explicar. Qual que é a definição assim mais usual para liderança não em todas as épocas, mas atualmente, que liderar é influenciar, né? Liderar é influenciar. Só que aí é que vem a grande questão, Elder. É aí que vem a grande confusão. É aí que vem os grandes problemas. Sim. Normalmente, quando o pessoal fala assim que vai influenciar, o pensamento é assim: eu vou fazer as pessoas fazerem o que eu quero. Exatamente. E ainda mais na geração atual, que é a geração internet, vou jogar assim, essa ideia de influenciar, ela tá muito presa a isso. De
não, eu sou influenciador porque eu posto e dá tantas visualizações e as pessoas, elas curtem e vão atrás e tal. Tá muito preso nisso, Isso. certo? Isso. Nessa geração. Lá atrás não era assim. Lá atrás era pior. Meu Deus. É. Antes de você tocar nesse assunto de ser pior ou não, Certo. temos aqui nossos patrocinadores, tá? Chegou um momento muito importante de falar deles. Do Arquitetura e Interiores, pessoal lá de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor. Inclusive, eles mexeram com um projeto para você, não foi? Sim, foi projeto particular lá na minha residência, na nossa residência, né? Lá, né? Pessoal muito gente fina. De fina. fachada. Foi bem bacana assim ver a transformação quando foi feita a proposta. Então pessoal lá de São Luís do Maranhão, ó, legal, pedra 90. Fechou? Vai estar aparecendo para vocês aí as redes sociais do pessoal. Pedra, como diz o pessoal do Maranhão, é pedra. Vai estar aparecendo para vocês as redes sociais, contato também. Dá um alôzinho para eles lá se estiver precisando de um projeto diferente. Outro patrocinador é a Laranjeira Verde T-Shirts, tá? Você, mulher, menina, jovem, adolescente, adulta, que tem vontade de comprar uma peça diferente, uma camiseta nova, é só entrar em contato com eles pelos contatos que tá aparecendo aí nas redes sociais, tá? O pessoal trabalha com peças de qualidade e entregam aí pro Brasil inteiro também, assim como a do Arquitetura faz serviços para todo o Brasil. Fechou? Isso aí, diferencial da Laranjeira Verde. Inclusive, tá Laranjeira Verde, estamos aguardando camisetas, tá bom? Por favor, nos ajude, tá? A gente trajadinho, né, de Laranjeira Verde. Isso. E Geração Podcast, né? Isso. Vai chegar Vai lá. sim. Vai chegar lá. Então, vamos lá. Por que antes essa questão de influenciar era pior? Isso. Por quê? Porque a influência vinha de ferramentas de ferramentas da época medieval. Eita. Sabe o que ó, se você raciocinar é o seguinte, pensa, claro que isso era tudo influenciado pelos objetivos das organizações, né? Ficar falando, pelos objetivos das empresas. Uhum. E se a gente parar para pensar, começar a buscar lá atrás como era, lá atrás as empresas, as organizações eram muito mais familiares. Sim. Então, automaticamente, quem era o chefe, e aí que vem a outra grande diferença, né? Mas vamos falar assim, quem era o líder? Era o chefe da família. Uhum. Que ou era o avô, ou era o pai. Exatamente. Então, o chefe da família, ó que interessante, o chefe da família, e aí já era o líder da organização, da empresa. Sim. E aí já tem um abismo de distância entre os termos. Chefe é uma coisa, líder é outra coisa. É aquela imagenzinha que todo mundo já viu, que tem os colaboradores todos alinhados numa fila, puxando uma carga super pesada, e o chefe tá lá em cima apontando para que eles se esforcem mais. E o líder tá lá na ponta dessa linha, incentivando e apoiando os colaboradores para que eles cheguem ao objetivo. É literalmente assim essa diferença, porque, por exemplo, você tem um cargo de falando de uma forma mais chula, tá, gente? Você tem um cargo de chefe. Você é quem manda ali, certo? E eu nunca passei por essa posição. Então, eu tenho a posição do colaborador. Entendi. Eu sei como funciona o lado do colaborador. Você também sabe, mas sim. Falando assim, já nessa diferença. É literalmente assim a forma de se posicionar? Não seria essa a pergunta exata. Seria a seguinte. Quando você toma um posto de chefe, que as pessoas te intitulam como chefe,
a sua forma de trabalhar, ela começa sendo literalmente essa, de que tá sentado em cima de todo mundo e vai lá e faz? Ou você entra já tentando fazer de um jeito diferente? Então, é, falando, então vamos deixar a liderança de lado para Uhum. conseguir falar de chefe, né? Para Exatamente. conseguir falar de chefe, eu preciso deixar a liderança, principalmente o conceito de liderança moderna, eu preciso Que é deixar totalmente para conseguir diferente. falar de chefe. E aí você pensa assim comigo, é, é, o que é que fez, dá para usar esse exemplo para a gente pensar. O que é que fez um pai, Uhum. o que é que fez um pai, o chefe da família? Foi, foram as circunstâncias. Sim. As necessidades. Interessante isso. Nem foram as necessidades, foram as circunstâncias. Ele casou, vamos falar assim, ele casou, Sim, agora nasceram os entendi. filhos, e foi isso que fez dele o chefe. Uhum. Então, independe estruturalmente, independe das qualidades que ele tenha, porque o chefe da casa, o chefe da casa número 30 é, pode ser totalmente diferente do chefe do vizinho, Uhum. mas os dois, estruturalmente, eles foram feitos chefes, Sim. tá? E pronto, acabou. Essa é que é a questão chata da chefia. Uhum. Pronto, acabou. Foi feito chefe. Aí vamos trazer para dentro das empresas como é que acontecia e não mudou muito se tratando de chefe. Uhum. Como é que acontecia? O cara tinha lá mais tempo de cargo, o cara tinha lá mais tempo mais experiência na empresa, já tinha o tal, e ele então era nomeado Chefe do setor. o chefe do setor. Nomeado chefe do setor. Aí é que vem, por isso que você pergunta, aí é que vem a lacuna. Tinha bastante chefe, era muito cacique pra pouco índio, entendeu? E aí, leva, por exemplo, eu gosto de futebol, você sabe disso, Uhum. né? Mas meu futebol não convence ninguém. Tá. Mas, ó, quantas vezes nós não vimos, e aí tem as resenhas que acontece hoje em dia que os jogadores fazem, você percebe isso. Quantas vezes os jogadores se sentiam chefiados. E aí, simplesmente, o que é que acontecia? Olha só que movimento legal. Alguém dentro do time, da equipe, do coiso, situacionalmente, o que é? Em função das situações, exercia uma influência que fazia o time dentro de campo andar. E o chefe lá do lado de fora, se esgoelando, Uhum. entendeu? Porque o chefe não conseguia, não é que não conseguia. A atuação do chefe não agregava os elementos necessários, que nós vamos falar nessa temporada bastante sobre isso. E aí então surgia a figura do Líder. líder, que não era o chefe. Que não era o chefe. Quando você falou aquela questão de muito cacique pra. Como que é? É muito cacique pra pouco Pra pouco índio. índio. Eu ouvi uma conversa há alguns dias que colocava exatamente essa situação. Pega dentro de uma empresa É. onde todos os colaboradores eles po- podem, podem votar ali o que eles querem que aconteça. Acaba que todo mundo se torna um chefe. E aí tudo vira uma bagunça. É, Quando todo mundo se torna um líder, vira uma bagunça? Quando todo mundo se torna um líder, Isso.
Todo mundo se torna um líder dentro de um mesmo objetivo comum. Isso. É isso que você tá falando. Depende. Se tiver tudo muito bem departamentalizado, nossa, tiver tudo muito bem divididinho, o que vai acontecer é o sentido moderno do que se diz sinergia. Uhum. Aí vai ser tal. Agora, se os objetivos não estiverem bem departamentalizados, as coisas não estiverem bem, aí é complexo. Por que minha pergunta? Quando a gente fala de chefe, logo vem na cabeça. Chefe é aquele que manda. É o que vem na mente. É o que vem na cabeça. É o que vem na mente. Se chefe é aquele que manda, se todo mundo se torna chefe dentro de um... Por exemplo, dentro desse nosso projeto. Todo mundo virou chefe agora. Todo mundo manda, não tem que ser assim, tem que ser assado, vai virar bagunça. Sim. Se todo mundo se torna líder tem um pensamento diferente. Líder pensa como um líder. Então, líder, ele mesmo que, talvez, né? Mesmo que ele ache que deva ser de outra forma, ele consegue se alinhar para fazer daquela forma que estão pedindo para que seja feita. Então, o líder, ele consegue se adaptar melhor nessas diversas situações. Diferente de um chefe. O chefe, ele acaba tendo ali o desejo de que seja feita a própria vontade. Exatamente. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta. E as ferramentas que o chefe usa, para fazer isso, podem comentar aí, principalmente os colegas aí especialistas na área, os pensadores da área. As ferramentas que um chefe utiliza, tá? Nós não estamos falando de líder. As ferramentas que um chefe utiliza para alcançar, e agora vem uma outra palavrinha mágica, os resultados. Resultados, exato. Porque chefe só é direcionado para resultado. As ferramentas que um chefe utiliza para alcançar os seus resultados são medievais. É a pressão psicológica, é a omissão intimidadora, é a ameaça, velada ou revelada. Isso é chefe. Uhum. Tá? Isso é chefe. Vou abrir um parêntese aqui polêmico. Dentro de algumas partes de uma empresa, não de uma empresa, vamos falar assim, de um projeto. Dentro de algumas partes de um projeto, pode acontecer de surgir a necessidade de um chefe momentaneamente. Principalmente quando você mapeia os riscos. Uhum. Tá? Vou falar na linguagem coisa. Em determinados projetos, se você não pegar determinados comportamentos percebidos, eu tô falando tecnicamente, porque eu sei que os caras vão... Eu não vou falar tecnicamente, porque eu tenho essa liberdade. É isso. Se a gente não pegar uma ferramenta medieval pra mexer com uma mesa rústica, não vai dar certo. Isso. É literalmente isso. Então, em determinados momentos, é um pouquinho mais feia a palavra. Em determinados momentos, você tem que pegar e dar uma pauladinha, porque não conseguiu um alinhamento, porque nem tudo é perfeito. Uhum. Você não conseguiu um alinhamento. E esse desalinhamento, entenda, tá? Eu tô falando momentâneo, e em algum dos momentos que a gente vê aqui, principalmente com alguns convidados que a gente tem mapeado, Sim. a gente vai perceber isso. Olha, foi preciso sacar essa pedra daqui e colocar ela para lá bem longe. Porque havia uma sinergia, mas havia um dente
da coroa, da engrenagem que tava. Não. Não tava dando certo. Posso até. Aí sim. O chefe às vezes vai pegar ali, vai fazer de forma exemplar. Eu sei que vou receber críticas por causa disso. Mas aí é a possibilidade daquela peça ir para a mão de um líder. Aí o líder é outra história. Aí é onde ele entra. Aí é onde o líder entra. A parte, coisa e tal, talvez para usar em outro projeto. Hoje muito se fala em reestruturação, não. Redimensionamento de equipe, tá? Sim. Redimensionamento de equipe é um jogo de xadrez que precisa de uma maestria para você fazer isso, porque senão, literalmente, você perde o jogo, tá? Eu ia fazer uma pergunta e a gente acabou já tocando no assunto. Então, quer dizer que, em determinadas situações, o chefe e um líder, eles podem se dar bem. Ah, não, o chefe é gente boa também. Sim. É. Ninguém tá falando que chefe é a pior pessoa do mundo. É que a gente tá falando sobre liderança. É diferente. O chefe é gente boa também. Ele tá cheio de boas vontades também. Mas ele não tem. Ele não tem por essência, por natureza, ou talvez até por aprendizado, ele não tem mais um termo técnico aqui, tá bom? Mas esse é universal. As competências necessárias para liderar. Sim. Mas ninguém pode deixar de dizer que ele não tem competência para chefiar. Exatamente. Então, é a qualidade dele naquele ponto específico. Exato. Agora, pegar um chefe e colocar na cabeça dele que ele é líder é um tiro no próprio pé. Um tiro no pé e nos liderados o tiro é em outro lugar. É mais fatal. Uhum. Entendeu? Ou em outro lugar é mais fatal. Eu tive uma quase experiência, posso dizer que com chefia, que foi na época que eu trabalhava com telemarketing, e eu fui convidado ali a liderar. Eu lembro dessa situação. Isso, eu fui convidado a ser o supervisor da equipe. E aí eu falei, não, aceito o desafio. Pô, é uma oportunidade de você aprender algo diferente e talvez fazer diferente do que você esperava que o anterior fizesse e tal. Falei, cara, é uma boa oportunidade. Eu vou encarar. E eu encarei. Eu me recordo claramente de colocando dentro do que a gente tá conversando hoje, questão de liderança e chefia, tá? Uhum. Eu me lembro claramente de ser vistos por uns com os olhos de chefe e por outros com os olhos de líder. E aí não soube lidar. Eita. Não soube? Não soube lidar com essa situação. Eu não soube lidar com essa situação porque eu não queria desagradar nenhum dos dois. Porque literalmente a equipe ela se dividiu em duas partes. A equipe não. As duas equipes se dividiram em duas partes. Então você tinha tinha quatro equipes para liderar. Entendeu? Liderar, chefiar, supervisionar. Supervisionar. E aí eu não consegui lidar com isso. Quando a gente cai numa situação assim, provavelmente você já caiu. O que a gente faz pra... Não pros outros, mas com a gente. Pra gente conseguir ter a cabeça pra lidar com uma situação assim. Porque isso assim, foi uma das coisas mais complicadas pra mim. Porque chegava lá o horário de entrar no serviço. Eu entrava, batia o pontinho, abria o computador do supervisor e olhava assim pra equipe. Metade com a cara fechada, a outra metade assim pra mim. E eu ficava, meu Deus... E agora? Aí tinha que marcar no quadro o resultado, a meta do dia e eu tinha que cobrar. Só que eu não gostava de cobrar como um chefe. Uhum. Então eu tentava aplicar técnicas diferentes durante o dia
para fazer com que o trabalho ficasse mais confortável, porque trabalhar com telemarketing não é confortável. Ou você gosta muito, ou você nasceu para aquilo ali, ou você tá lá por uma questão de necessidade mesmo, porque é complicado. Então, nesse ponto... Um abraço pra galera do telemarketing verdade, viu, aí gente? que liga direto pra gente. Um abraço, beijo pra vocês. Então numa situação... Diz que o mais complicado do telemarketing é você ligar e a pessoa não atender. Como que é? Não é ligar e não atender, ligar e... Qual que é o mais complicado? O mais complicado é você ligar. É você ligar. Porque assim, ó, só explicando pra quem não conhece, nunca trabalhou com telemarketing e só recebe as ligações, como que funciona? A ligação ela cai automático pra qualquer pessoa dentro do call center. Então, ou ela cai pra mim, ou ela cai pra você, ou ela cai pra qualquer um. A gente tem algumas tabulações, etc. lá, padrões pra fazer. Então, se não atendeu, a gente coloca que não atendeu e daqui 5 minutos, 3 minutos, vai cair de novo aquela ligação pra alguém. É por isso que você recebe 4, 5 ligações seguidas. E se a pessoa não interessou no produto naquele momento, e ela fala que não tá interessada, tem uma tabulação específica para aquilo e vai ligar mais tarde. Então, às vezes, acontece de ligar tanto no mesmo dia que a pessoa já estressou. Na manhã seguinte, 9 horas da manhã, você vai ligar e você não vai ser bem recebido. Então, o mais difícil é ligar. E aí você tinha uma equipe que você tinha que cobrar resultados. Exatamente. E que passava por esse turbilhão de essa descarga emocional. Isso. Antes de você falar, o que acontece? E aí a gente já vai entrar um pouco nas mudanças que vieram ocorrendo na questão de liderança, talvez da sua época para mim ou da minha para essa nova geração. Que é a questão do emocional. Tá? Na minha época, eu sou uma pessoa emocional. Então, eu não gosto de ser uma pessoa pesada na vida de ninguém. Então, eu tentava trabalhar com o emocional ali dentro. Certo. É onde o meu emocional talvez não tenha conseguido lidar com toda essa situação. Tá? Pode falar agora. Então, aí ó que bacana. As coisas foram mudando e aí foi começando a achar... E aí depois eu quero explicar por que as coisas mudaram. Acho que a grande sacada do líder é entender por que é que as coisas mudaram, tá? Então, olha só, eu tenho que falar isso daqui. Eu já fui chefe. Eu já caí de paraquedas numa chefia, numa liderança. Você caiu lá de paraquedas na lidança. Alguém mais? Dá o joinha aí, curte. Alguém mais caiu? Com certeza, muita gente. 98%. Esse número é meu, não sei. E talvez quando você fala liderança, não é a liderança. Liderança é chefia. É liderança chefia. Porque talvez dentro do local onde você trabalhava, o senso de estar à frente não era de liderança, era de chefia. Isso. Então você acabou caindo lá dentro como um chefe. E normalmente por quê? O cara olhava para o meu resultado, às vezes não, eu sei que há exceções, mas o cara olhava para o resultado, olhava para o meu resultado, olhava para o seu resultado e falava assim: esse cara é bom para cobrar o resultado do vizinho. Normalmente acontecia Foi assim. o que aconteceu comigo. Na época que eu fui convidado, eu tava vendendo muito seguro. Muito seguro. Eu tava, acho que top 1 de venda de seguro. Talvez venda de cartão não era um top 1, mas de seguro eu era. E seguro era onde a empresa mais lucrava. Então, foi onde depois que eu passei para supervisor, pediram para eu fazer um script com o que eu utilizava. Entendi, um script. Entendi. Pediram para fazer um script com um método que eu utilizava para ofertar seguro. E ficou por muito tempo esse método rodando na operação. Certo. E aumentou bastante o número de venda de seguro. E olha que interessante. Só pensando assim modernamente. Talvez no script que você fez para venda de seguro, um bom recrutador, um abraço aí para alguns bons recrutadores que eu conheço,
Um bom recrutador talvez pudesse pensar dali qual era a sua melhor competência. Exatamente. E a sua melhor competência não era vender seguro. Sua melhor competência estava ali intrínseca nas suas habilidades, no que você fazia, e talvez fosse justamente para outra coisa, para outra questão, para outra coisa. Mas às vezes naquele afã de achar ou de o pior, ou de premiar, ou de premiar alguém que tá se desenvolvendo bem, você comete essas coisas. E o legal. Seria. É isso. E o legal. O legal não. Seria cômico se não fosse trágico. Às vezes você pode deteriorar ou acabar, não com a equipe. Às vezes você acaba com a pessoa que você colocou na posição. À frente. Eu ouvi em algum lugar, em algum curso, alguma conversa, não sei, ou algum treinamento, o seguinte, que uma pessoa que tinha uma performance fenomenal resolveu então promover uma pessoa, essa pessoa, por causa disso, falou assim, eu vou promover essa pessoa, não vejo outra pessoa, porque ó, pra essa função, se não for você. Tal. Foi e avisou que, olha, você vai ser promovida assim, 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 assim. A pessoa travou, falou, posso pensar? Aí eu falei assim, mas como pensar? Todo mundo quer isso? Mas tudo bem, vou deixar você pensar. Final do dia, o que a pessoa fez? Carta de demissão. Caramba! É muito. Então veja só, essas situações, como o exemplo que você contou seu, como esse exemplo que eu contei, como diversos outros exemplos que vão se identificar aí, Sim. de você pegar uma pessoa e falar assim, ó, você vai liderar, porque eu vejo que você é bom nisso, e você é coisa e tal, e o pessoal gosta de você. No final escreve assim, né? E o pessoal gosta de você. Os efeitos que estavam sendo causados, principalmente, é disso que eu quero falar, principalmente em quem ia começar a liderar, começou a pedir um novo olhar no início do projeto. Porque, deixa eu explicar por que eu falei no início do projeto. Às vezes você quer assim, ó, minha equipe produz 80. A minha necessidade é que eu produza 100. Na minha equipe tem um cara que produz 110. Eu pego esse cara, coloco aqui, esse cara aperta a goela de todo mundo, nós vamos produzir 120. Né? Exatamente. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O cara que produz 110, ele produz 110 por causa de uma determinada situação. Às vezes o cara que produz 70 é o piorzão, é o ruinzão. Esse cara é que talvez liderando vai fazer a equipe produzir 130. Mas Tá, verdade. Mas daí, o que é que começou a se analisar ao longo do tempo? E eu acompanhei trabalhando, eu acompanhei esse tipo de evolução. Por exemplo, existia uma lenda, tem gente que ainda usa, você me perdoe se você discorda de mim, porque a ideia é essa mesmo, a gente conversar sobre isso e pensar nos conceitos, porque as coisas vão mudando. Mas tinha uma lenda que era assim, olha, e eu falei muito isso também. Ó, seja bem-vindo quando você receber um colaborador novo, né? Ó, seja bem-vindo, bom, vai trabalhar aqui com a gente, eu sou isso, fulano é aquilo, você é coisa, eu quero tá, aqui funciona assim, e coisa tal. E é assim, ó. Aqui dentro somos todos profissionais, somos uma família profissional. A famosa família, viu, amigos? Só que você, quando sair daqui, você pega os problemas daqui, pendura numa árvorezinha, e aí você vai.
E aí quando você volta, você pendura os problemas da sua casa lá na arvorezinha, vem aqui, pega os problemas da arvorezinha daqui e coisa tal. Chega uma hora que esse tira e põe de problema acaba virando um problema ali no E o meio. que se descobriu? O que se descobriu? Se descobriu, primeiro, que essas árvores nunca existiram. Essa daí. Nunca existiram. Eu sempre, como colaborador, cheguei aqui para trabalhar, sorria, entregava e estava mal. E em algum momento alguém perguntava: por que que o Daniel aconteceu isso, isso, isso e aquilo com ele? Obra do acaso, do destino. Não, é que ele achava que ele estava pendurando o problema lá na arvorezinha de fora, mas na verdade o problema era a sombra dele. E a nossa vida é a nossa sombra. Ela vem, ela senta juntinho na nossa cadeira, ela senta juntinho. Aí alguém começou a olhar lá para os pensadores lá de trás, os malucos lá de trás. Os malucos lá de trás falavam o quê? Que você precisa conhecer a si mesmo. E aí começou uma tal de uma onda de autoconhecimento, 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 autoconhecimento. E o autoconhecimento se tornou, Elder, a chave mestra. Se o Elder tiver condição, quando é oferecido para ele, isso é emblemático, isso é vanguarda, gente. Se o Elder tiver condição de, quando for oferecido para ele o cargo de liderança, ele tiver condição de saber como ele é, quais são os gatilhos e as características emocionais, psicológicas e tal, e de meio, e de cultura, e de coisa tal dele, ele tem condição de responder sim ou não. Sem voltar pra cadeira pensando assim, com o colega falando assim: ih, rapaz, você recusou? Nunca mais você vai ter outra chance. Ou então voltar pra cadeira falando assim: rapaz, eu aceitei porque eu acho que eu sou bom mesmo. E não é. Não é. Então, quando começou esse conceito de autoconhecimento, melhorou justamente isso. Melhorou justamente. E aí começou a deixar de ser necessário, porque eu acho que o chefe foi necessário num momento na história da evolução. Sim, com Como é que a certeza. gente fala? Da revolução industrial, da evolução das coisas. O chefe foi necessário Sim. em um momento, tá? Eu vou fazer uma colocação aqui. Falar isso aí correndo. Não, é delicada porque algumas, vamos falar assim, alguns segmentos do mercado, e aí você tenta ver se o seu aconteceu isso, alguns segmentos do mercado, no seu início, precisavam, por exemplo, vamos falar aí, precisavam, por exemplo, de contadores e engenheiros. Por quê? Porque precisava captar e administrar bem recurso financeiro e precisava fazer obras, tá? Chegou um momento que esses segmentos, o que é que aconteceu com eles? Já tinha construído tudo que tinha que construir. Já tinha as portas de recurso ou já estava numa estabilidade que dispensava essa gestão de recursos, vamos dizer assim, extraordinariamente profissional. Já tinha o script. E aí agora tinha um monte de quê dentro dessas organizações? E o que é que tem dentro das organizações? Gente. E aí precisava de gente que soubesse manejar e lidar com o ser mais complexo do universo. Gente. Por onde eu começo?
Legal, eu sou gente, então deixa eu me entender, me compreender. E aí, é, parece até aqueles negócios de a virada da chave, coisa tal, tal, Uhum. tal. Vamos colocar aí, depois de bastante tempo sendo chefe, eu tô falando de mim, bastante tempo sendo chefe, o que aconteceu? Eu ganhei é, de uma profissional estupenda. Vou falar, pode falar. Pode Eu vou falar. falar aqui e depois vou marcar ela lá. Eu ganhei, tava fazendo um treinamento na minha empresa. E aí eu ganhei da minha. No sorteiozinho lá do coiso, eu ganhei uma sessão devolutiva. O que é? Ela mandava um formulário para você, você preenchia lá o formulário, as coisas lá, e depois uma devolutiva com essa pessoa, com essa psicóloga, para ela contar para mim quem eu era. Aí Uhum. eu ganhei o negócio lá. Eu tô falando da profissional, acho que é, pelo menos no meu ponto de vista, a melhor profissional que eu já vi nessa área. Não é porque eu ganhei o concurso lá, não. Uhum. Que é a Akemi Shida. Akemi, ó, você sabe que você tem uma parcela, já te escrevi isso, já falei, uma parcela fundamental na virada de chave do chefe Daniel para o Líder líder Daniel. Daniel. Quando eu fiz eu participei dessa sessão de autoconhecimento, essa devolutiva, ela falou pra mim quem eu era. E é aí que tá o X da questão. Uhum. Como é que é a musiquinha lá? A verdade dói. É onde você. É o. E eu tava conversando com a minha noiva, Ana, anteontem, eu acho, um dia dessa semana aí, e ela tava me falando de uma pessoa específica lá que tem uma visão em relação a algumas coisas. Como que eu posso falar melhor disso? É, é um chefe. É um. Sabe o que tem que fazer, mas tá perdido com as ferramentas? Não. Não, é Ah, diferente. É um líder, legal. posso colocar dessa forma, Tá. talvez, que tem, tem uns feedbacks pra dar para um chefe, porém não tem a liberdade pra fazer isso e não tem nenhum feedback de senhor ninguém. Então Dá uma. é um líder preso dentro de uma caixinha. Não dá uma temporada, dá uma. Como que é mais que uma Dá, temporada? dá uma Dá série inteira. muita coisa pra falar sobre isso. Muita coisa pra falar sobre isso. É, Mas só finalizando a questão da virada de chave, começou a se perceber o quê? Pô, eu tô lidando com gente, eu preciso conhecer gente. Então deixa eu me conhecer. E quando você se conhece, você começa a perceber o seguinte: é, eu não deixo meus problemas lá na arvorezinha. Se eu não deixo meus problemas na arvorezinha, você acha que o cara que tá sentado na mesa do meu lado deixa? com certeza não. E aí, como eu lido, aí a gente vai entrar por uma seara bem importante. É, e tem coisa até que é conceitual, que é didático, que é válido. E eu vou dizer pra vocês, viu? Tem coisa que eu não concordo, mas é válido. Eu acho que a ideia é essa, a gente precisa começar a pensar, a Uhum. ter o pensamento crítico pra isso. O que acontece? Ó, eu tenho um pacote de emoções, tá? Eu tenho um pacote de sentimentos, tá? Sim. Eu tenho um pacote de sentimentos e de emoções. O que eu preciso aprender então? A gerenciar essas emoções. Só que tem algumas que eu não consigo gerenciar. Eu tenho que ter o pé no chão para entender isso. Então eu vou precisar estar alocado, ou trabalhar, ou eu vou precisar fazer esse gerenciamento.
Só que alguém precisou ouvir em algum momento, como eu disse aqui, como a Kemi veio, e falar, ó, Daniel, falar pra mim o que eu já sabia, o que eu já suspeitava, mas ninguém tinha dito. Que talvez seja, dentro dessa situação que eu tava comentando, talvez seja o que, se seus colaboradores tivessem chegado pra você e dito, teria já resolvido todo o problema antes. Exato, mas ó que legal, como a liderança é fantástica. Eles dizem, mas eles dizem de outras formas. Eles dizem de outras maneiras. E aí, quando eu começo a aprender, me conhecer, vem uma outra necessidade, que esse é o padrão, digamos assim, moderno, não chega a ser a tendência. A tendência vai mais longe, mas o padrão moderno é o seguinte: quando eu começo a me conhecer, eu percebo que eu tenho a possibilidade e a necessidade de conhecer também quem está perto de mim. Porque eu só vou conseguir falar com propriedade, não. Falar de forma eficiente com o elder depois que eu conseguir conhecer o elder. Ditado popular. Você quer conhecer uma pessoa, o que você faz? Lembra desse ditado popular? Esse tem, e eu acho que eu vou até errar o ditado. Mas é como um pacote de sal, vai pra comer junto. Vai demorar pra comer um pacote de sal junto, não vai? Vai. Precisa. Aí outra questão, outro termo técnico. Escuta ativa. O cara senta, então vem aqui, ó, tô aqui, a empresa falou que hoje eu tenho que fazer aqui o one-on-one, né, que eu com você. Aí o cara escuta, já traz anotado as respostas antes da pessoa perguntar. E aí, eu achei interessante, a sua irmã fez uma observação pra gente essa semana, que eu guardei essa expressão. E aí depois fica querendo colocar ponto final na história dos outros. Entendeu? Cara, essa questão de liderança, quando a gente começa a tratar e conversar sobre esse assunto, a gente vai chegando dentro de um ponto que a gente para analisar tudo que a gente já passou na vida profissional. Pode comer, era pra estar comendo. Tá acabando o podcast e a gente não comeu nada. A gente começa a analisar tudo que a gente já passou na nossa história profissional, certo? Talvez na construção da própria carreira e etc. E aí a gente começa a ver alguns pontos que, cara, isso que você falou aconteceu comigo em tal lugar. Tal coisa que eu li aqui aconteceu comigo em tal lugar. E aí você começa a analisar e ver onde os outros, talvez líderes ou talvez chefes, estavam errando no projeto geral. E aí você fala, caramba, por que eu não falei isso aqui pra esse cara? Desse jeito que eu tinha pensado em falar, mas fiquei com medo de falar porque ele era o meu chefe. Por que eu não fiz isso? A gente começa a analisar e fala assim, cara, eu talvez poderia ter salvado a vida da pessoa que vai entrar depois de mim. E aí você também já descobre que tal coisa você não deve fazer e tal coisa você não deve mexer. Ó, você quer ver, por exemplo, ganhar uma equipe toda? Quando você pegar um líder, agora vamos falar de líder. Você pega um líder lá, fala assim, o pessoal colegiadamente entende que esse é o cara para ser líder, chama o cara e imagina que o cara tenha essa consciência, tenha feito aí uns testezinhos de internet de inteligência emocional, de perfil, e ele entenda o seguinte, que ele não tem o perfil para liderança. Você salva uma equipe se você tiver a condição de escutar ele ativamente, ele tiver a liberdade de dizer que não... Você ganhou a equipe, você não perdeu a equipe. Exatamente. Essa questão de escutativa, né? E várias outras questões que a gente está tratando aqui, tudo isso acaba voltando para um ponto muito importante, que é uma mudança muito séria que está acontecendo dentro da liderança num geral. Que é a questão emocional.
questão psicológica. Exatamente. Essa é a tendência para liderança dos próximos, pelo menos, 10 anos. Tá ficando muito séria essa questão emocional, psicológica. E não é. Não, ó, não é. Eu sou lá da década dos Beatles. Né? Ó, não é. Não estamos falando de mimimi. Isso é o ponto mais importante a se dizer. Porque assim, ó, quando você olha pra uma pessoa que trabalha com o que ela ama, sentada atrás de um computador, no ar-condicionado, e é ali, mexendo com o que ela ama mexer. É ali. E essa pessoa chega pra você e fala assim, eu estou exausto, não é mimimi. Não. Não tô falando daquele cara que sai, vai pra um rolê e chega virado pro serviço. Não. Aquela pessoa que tá trabalhando com o que ela ama e se dedica, se esforça, estuda e vai pra aquilo. Porque aquilo é a vida dela. E ela fala, cara, tô exausto. É porque aquela pessoa tá exausta. Mas agora você quer ver eu tirar 10 com meus mestres que devem estar me assistindo aí? Manda aí. Até o cara do rolê dá os rolê por um motivo. Ninguém faz. Gente, a gente não acorda de manhã, coloca uma pilha e sai igual carrinho de controle remoto batendo nos cantos, não. Controle remoto não, de fricção, né? Nem carrinho de fricção batendo nos cantos, não. Até o cara do rolê tá dando esses rolê, tá dando esses virotes, porque tá precisa nessas esquecer noitadas alguma coisa, por algum se aliviar motivo. de alguma coisa. Aí agora, olha que legal. Olha que legal. Eu já tive essa experiência. Depois que eu virei líder, tá? Eu passei o tempo todo, quase uma carreira toda sendo chefe. Depois que eu virei líder. Olha que experiência 10 que é isso. Você ter a sensibilidade de você chegar de um colaborador. Aconteceu comigo isso. Chegou no trampo, chegou no serviço, tá? Todo mundo bom dia, Você tá ali não sei quantos anos com a pessoa, você sabe como a pessoa se comporta. E hoje ela chegou comportada diferente. Levantei da minha mesa, no momento mais oportuno e mais reservado, fui lá e falei assim: você não tá bem hoje não, né? Ó, você imagina a cena de novela, de coisa, tal. A pessoa fez assim, falou assim: esse é o melhor feedback do mundo. Você percebeu. O problema é... Ó que legal. Não me contou o problema. Poderia ter contado, eu poderia ter ouvido, não dado diagnóstico de nada. E tentado resolver para aquela pessoa. Mas não me contou o problema. Conversamos aleatoriamente sobre outro assunto. Depois conversei sobre o serviço. E a pessoa terminou o dia, foi coisa top, tal. E fico imaginando assim, ela talvez no universo a única pessoa que chegou pra ela e percebeu que ela não tava bem, ainda que não pudesse ajudar em nada, porque talvez ela pudesse estar mal porque tava devendo 10 mil real. Aí eu não ia ajudar mesmo. Né? Só que talvez no universo ela guardou aquele feedback positivo pra ela de que se ninguém perceber algo a meu respeito, o meu, e aí já trocou o nome, não é mais o chefe, o meu líder percebe. Então isso faz diferença. Totalmente. Isso, por aí caminha a tendência da liderança moderna. Exatamente. Antes, guarda, porque eu não posso perder isso daí. Você caiu de paraquedas na liderança? Caiu? Pra onde eu olho aqui? Pra cá ou pra cá? Pra cá. Pra cá. Isso.
Caiu de paraquedas na liderança? Caiu? Preciso fazer uma pergunta para você. Você gosta de gente? Só tem duas respostas, tá? Mais ou menos não é. Ou você gosta ou você não gosta. Se você não gosta de gente, por favor, pede pra sair. Você vai destruir você vai destruir as pessoas ao redor, você vai destruir os clientes, você vai destruir os produtos, você vai destruir tudo. Líder, até chefe, tá? Até chefe. Mas líder que é líder, gosta de gente. Gosta de gente. E aí, pra gostar de gente, eu já falei, é o ser mais complexo do universo. Aí você precisa conhecer, precisa... mas então quer dizer que eu vou virar um fofoqueiro e fuçador da vida dos outros? Não é isso. Mas você precisa adquirir as capacidades, as habilidades, desculpa, necessárias, porque quantos colaboradores você tem? 10. São 10 gentes diferentes. Pra você lidar. Você não estava lá com uma equipe que era 2 e virou 4? Uhum. Voltando naquele exemplo que você deu. Lançando mão de algumas ferramentas que ao longo dos episódios aqui a gente vai ter a oportunidade de ver na vida de algumas pessoas que vão vir aqui, de alguns convidados. Usando algumas ferramentas, você atinge... Não adianta você falar assim, não, vai ser essa receita de bolo, toma todo mundo. Se dá certo para esse, vai dar certo para esse. Não. Em alguns momentos, isso daqui eu vou falar, você escreve aí e depois de 45 dias essa mensagem vai se autodestruir. De vez em quando, em sempre... Para algum grupo de pessoas, o melhor é você descobrir quem é o líder daquele grupo de pessoas. Aí o que você faz? Aí você utiliza o líder deles para te ajudar a liderar. É falar assim, mas tem uns... Vou dar uma polemizadinha. Pode falar, é bom que dá polêmica. Não, aqui vou polemizar um pouquinho o network. Ó, esses negócios de você, vamos supor, mas então você é o líder, você ganha como líder, você coisa como líder e você bota outro para liderar. Isso se chama delegar. E eu falo que o nome disso é inteligência. Porque você não consegue alcançar. Aí chegam o pessoal aí, um abraço pra vocês aí, porque inevitavelmente a gente sempre precisa de vocês aí porque na mesa do Homem da Capa Preta a gente não pode falar, é vocês que falam. E fala assim, não, isso é desvio de função. Isso cabe ainda que caiba. Se você tiver orientado pro resultado, é bom que você leve uma canetada mesmo lá do coisa. Mas se você tá voltado pras pessoas e as pessoas que estão à sua volta se sentem bem quando a pessoa que tá aqui pertinho de você influencia eles, utilize. Entendeu? Não é, vou ficar então agora só passando a bola, só coisa tal. Não é bem por aí. Não é bem por aí, mas até que a ideia é essa. Entendeu? Você fala uma coisa que foi uma recente situação vivida. Só que não aconteceu literalmente. O plano era esse. Delegar funções. Para que também me aliviasse e me desse a oportunidade de fazer mais coisas. Só que não aquelas, mais coisas diferentes, novas, criar e tal. Pra quem não sabe, eu trabalho com marketing há bastante tempo.
Então, chega um momento dentro do marketing que você precisa criar mais do que você já criou. E aí é onde você precisa delegar funções. Existe um problema, e eu preciso cuidar com o que eu vou falar para não me criar um problema. Senão vai ser um episódio só e depois vai ser... não tem mais nada. Vai ser Geração Podcast. Mas assim, ó, existe um problema que talvez não vou dizer que seja inexperiência. Por que não é inexperiência? Mas é. Que assim, talvez dentro da sua equipe exista alguém que talvez tenha um pouquinho do senso de liderança. Ou que talvez essa pessoa ela possa se tornar um líder futuramente, 15 anos pra frente. Mas que alguns pequenos passos que ela dá hoje vão ajudar ela a construir ou errar pra aprender mais e tal lá pra frente. E foi um ponto que eu cheguei. Cheguei ao ponto de ver a necessidade, de realmente reconhecer a necessidade de delegar funções e analisar tudo isso dentro de uma certa equipe. E quando eu arrisquei o passo, quando eu tava com uma perna pra cima, passaram a rasteira no pé de apoio. E aí eu caí. Sim. E aí eu fiquei a Deus dará. Tentei falar de um jeito não problemático. Não convence. Mas a gente entra na seguinte questão. Um chefe ou um líder, ele pode... ele pode quebrar as pernas de quem tá começando o processo. A gente chama isso de enterrar a carreira. Isso, é essa palavra que eu precisava. Tá começando ali o processo e se não... E se a pessoa que tá à frente dessa pessoa que tá iniciando o processo não conseguir ter o time e tal, de toda a caminhada, toda uma trajetória de liderança, de carreira daquela pessoa, ela consegue enterrar. Isso. E com poucas coisas, pouca terra. O chefe consegue fazer isso. O líder... O mau líder nem líder é. O líder entende o seguinte. É outra coisa que faz parte aí do pensamento moderno, que isso mudou muito. É melhor eu perder alguns produtos do que eu perder o principal valor da minha empresa, da minha organização, que se chama propriedade intelectual. Você pode ver, nessas enterradas de carreira, normalmente o que é que você perdeu? Você perdeu propriedade intelectual. Por quê? Esse produto, propriedade intelectual, ele invariavelmente vai acontecer o que com ele? Ele vai melhorando, vai crescendo, vai mudando, vai acontecendo. É exatamente isso. Então, se eu conseguir, e agora que é a outra dica, não é dica, a outra percepção de milhões de dólares. Se eu conseguir preservar a propriedade intelectual, quem ganhou fui eu. É o que eu tava falando, do time. É o time que precisa ter. E aí... De conseguir reconhecer essas coisas. Mesmo que dentro daquela situação que a pessoa tá pedindo ou tá vendo ali uma tal necessidade, mesmo que dentro daquilo lá não seja realmente necessário naquela hora, porque talvez ela não é esperto o suficiente pra ver. Não conseguiu ver de outra forma, igual aquele líder viu. Mas não enterra.
Não enterra porque o que é o que você falou, o que perde é propriedade intelectual. E sai perdendo. Aí você olha só. Desculpa, gente, foi um desabafo. Faz parte. Olha só, se você conseguir. Então vamos lá, líderes. Tá chegando, parece que Tá chegando nos no finalmente. fim, vai finalizar. Eu acho que vai ser complicado a gente que. A gente, ó, o primeiro episódio nem terminou. Mas ó, então olha só. Antigamente, o chefe foi necessário? Foi necessário. Fechando assim mais ou menos no meu sentimento. Fala. Antes de você fechar, vou só finalizar, tá? Passar a mensagem aqui dos nossos patrocinadores, tá? Do Arquitetura atende em todo o Brasil, tá? Entre em contato, tá aparecendo o contato deles aqui na tela para vocês. Curte lá o Instagram. Manda mensagem, conversa, vejam os projetos que eles fazem, tá? São projetos muito bonitos. Inclusive, postar uma fotinha do seu projeto também, ficou bem bonito. Beleza, tá? Beleza. Então, do Arquitetura, Rafaela Júnior, um abraço para vocês. Beleza? A gente vai precisar de um projeto no futuro, se Deus quiser. Né? Pensou? Isso aí. Tá? Então, precisou de um projeto, alguma coisa desse tipo, manda mensagem para eles, tira uma dúvida, conversa, troca uma ideia, que vocês conseguem aí ter um projeto muito bonito, muito bem feito, muito bem supervisionado, né? Mesmo que à distância, tá, gente? Muito bem supervisionado. Exatamente. Com eles aí. Um estilo assim moderno dessa área. Isso exatamente. Que é legal, né? Um estilo exatamente. Dessa área. E o outro, patrocínio. Laranjeira Verde T-shirts, tá? Inclusive, logo que era nossa, viu, gente? Tá? Precisou de uma camiseta Prudente, região, que é aqui mais perto, o pessoal entrega para vocês. Fora de Prudente e tal, manda também, é só entrar em contato, o Instagram vai estar aparecendo na tela para vocês. Telefone para contato também, só mandar um oizinho, perguntar, pedir o catálogo, tem no Instagram também o catálogo deles. Vocês conseguem ver as peças disponíveis, valores, tudo de qualidade, 100% algodão, gola reforçada, isso, aquilo outro, cheio de coiseira. Beleza? Então, Laranjeira Verde do Arquitetura, nossos patrocinadores aí oficiais. Beleza? Um abraço pra vocês, pessoal. Finalizando aí com Elder, fechando, filho. O que a gente precisa... Essa percepção aí a respeito de liderança. O chefe teve seu valor, sim. O chefe ainda existe. Está com os dias contados. Me perdoe, mas está com os dias contados. Mas o líder, ele é a tendência, o líder voltado para pessoas. Muito bem. Voltado para pessoas, tá? Eu tenho lá nas minhas redes sociais, em especial no LinkedIn lá, eu escrevi uma frase que eu acho que ela reflete muito bem esse momento da tendência. Nós vamos precisar, é um grande desafio que nós vamos precisar fazer, que é reumanizar o que foi revolucionariamente digitalizado, artificializado, que tem os seus valores, mas nós vamos precisar reumanizar, tá? Nós vamos precisar de líderes que ouvem, de líderes que participam e líderes que conseguem externamente. Para mim é isso. Para mim é isso. O talento. Inclusive eu tava falando rapidinho que eu tô finalizando um curso que eu tô fazendo sobre gestão de mudança e ele deu um foco bastante em gestão de projetos. O que acontece? Se eu conseguir perceber que o talento que eu preciso aqui dentro, o meu colaborador desenvolve ele de graça lá fora. Mas eu fui contratado para apertar esse microfone. Só que essa pessoa que aperta o microfone aqui com maestria e ganha por isso, faz lá fora uma outra coisa de graça, com muito prazer, e viaja a madrugada inteira para fazer.
Então, dentro disso, tem um propósito, dentro do propósito, é preciso ter um olhar para isso. E se eu conseguir captar essa energia e botar aqui dentro? Para isso, eu preciso conhecer as pessoas. Para isso, eu preciso gostar de gente. Exato. Tá? Para isso, eu preciso gostar de gente. Acho que última... Falando se deixar esse assunto aqui, né, vai conversar. Vai passar do tempo. Mas só voltando num ponto que você falou da questão de humanização, aplicando até dentro do marketing isso, e das redes sociais, tá? Quem acompanha ou é curioso de marketing e de tudo mais, já viu muita gente falando que é necessário humanizar o perfil. A questão da humanização, ela se tornou uma coisa tão séria, que hoje, se você não humaniza as coisas que você faz, você não vai muito pra frente, não. Tá? Vai parar. Ah, mas a gente tá na era da tecnologia e do chat GPT, isso, aquilo, outro. Cara, se você não humaniza as coisas, você não vai muito pra frente. Eu vi algumas startups fazendo completamente o inverso que empresas muito grandes fazem, que é robotizar o atendimento. Tudo que é canto que você vai conversar hoje tá tudo robotizado. E muita gente começou a reclamar disso. Várias startups abriram lá, os caras montaram literalmente um call center gigante lá, e você manda mensagem para a empresa X e aí uma pessoa, um ser humano responde e conversa com você para entender o seu real problema. Se você não humanizar as coisas que você faz, você vai ficar para trás. E olha que bizarro. Na era da tecnologia, se você não for humano, você vai ficar para trás. Exatamente. Tá? É isso mesmo. É isso aí. Eu falaria mais 4 horas, então nós vamos ter bastante tempo. Gente, você caiu na liderança de paraquedas, você é líder. Vamos trocar informação, vamos trocar ideia. Manda mensagem, né, Helder, pra gente. Acompanha a gente nas redes sociais, tá? Tá aparecendo aqui na tela pra vocês, tudo certinho. Instagram, o YouTube também tá aparecendo, tá? Uhum. A gente tá com um pequeno problema, mas tá aparecendo pra vocês, tá bom? Fala com a gente. Manda, às vezes você tem alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa. Nossos programas até então são gravados, não são ao vivo, mas vocês podem comentar aí que num próximo programa a gente traz essas dúvidas, essas questões e conversa, troca essa ideia com vocês, tá? E é isso, né? É isso aí, filho. Foi bom. Show, pai. Papear aí, papear com você aí, nós vamos ter muito mais tempo. É importante, gente, conversem. Tenham o pensamento crítico a respeito de liderança. Nós vamos falar bastante sobre isso. O próximo episódio, já dando um spoiler não, mas dando um... Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança, já que nós falamos que tem que se autoconhecer e tal, etc. Vamos falar um pouquinho sobre gestão pessoal. Gestão pessoal. Liderança pessoal. Liderança, isso. Com você. Liderança pessoal. Tá? Com você liderando você. Exatamente. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até o final, tá? Só reforçando, se inscrevam aí no nosso canal, tá? A gente vai estar liberando aí com uma certa frequência aí a continuidade desse projeto, que se reformulou muito bem, tá? E a gente quer que nós queremos que vocês nos acompanhem, beleza? Então, se inscrevam no canal, se inscrevam também, sigam o nosso perfil nas redes sociais. Dúvidas, comentem bastante aí o que vocês ficaram de dúvida, o que faltou comentar aí com vocês dentro desse assunto que a gente tratou, que no próximo assunto a gente vai acabar entrando um pouquinho dentro disso de novo, e a gente pode estar esclarecendo aí as dúvidas os comentários que ficaram para responder. Beleza? Um abraço, um beijo e falou. Fui.